Entrei. Entrei lá na outra rede. Eu vou falar dos três aqui. Galera, fica aqui com a gente, que eu vou mostrar tudo que a minha paciente comeu para emagrecer. Muito boa noite! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta da minha paciente, Alina, e eu vou mostrar para vocês tudo que ela comeu para emagrecer 8 quilos em 40. Quero convidar a Alina. Primeiro, quem está aqui comigo, comentem aqui vocês, o objetivo de vocês é emagrecer? É ganhar massa muscular? Comentem aqui o objetivo de vocês em todas as redes, quem está me acompanhando. Comentem aqui vocês, o objetivo de vocês. Qual que é o objetivo de vocês? É ganhar massa muscular? É emagrecer? Eu vou chamar a Alina aqui agora. Deixa eu ver se a Alina já está aqui. A Alina já está aqui? Deixa eu convidar a Alina. Gente, vocês vão ficar chocados com o que a minha paciente come para emagrecer esses 8 quilos em 45 dias. Qual que é o objetivo de vocês? Oi, maravilhosa! Boa noite! Tudo bem? Tá todo mundo ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Não sei se meu áudio está ok, mas acho que sim. Eu estou te ouvindo bem também. Todo mundo ouvindo? Maravilha. Meu amor, hoje queria falar um pouquinho. Primeiro, muito obrigada por topar participar dessa live tão inspiradora para tantas pessoas, né? As pessoas entenderem um pouquinho como que está sendo o seu processo. Ainda está no durante, né? A gente tem um acompanhamento aí de 3 meses. E... Oi, Nara, maravilhosa! E, assim, eu queria saber um pouquinho com você como que está sendo o seu processo, se você está fazendo dieta restritiva ou não. Eu separei algumas perguntinhas que eu vou te fazer, só para a gente poder direcionar muito essa live. Eu vou abrir aqui, só para te fazer algumas perguntas. E, gente, quem está aqui acompanhando, fiquem aqui, porque daqui a pouco eu vou abrir a dieta dela para vocês olharem. Eu vou compartilhar a tela e vocês vão ver a dieta dela. Então, assim, fiquem aqui, vocês não vão se arrepender. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Alina, eu queria te perguntar primeiro, como que você me achou? O que chamou mais a sua atenção no meu perfil para você querer, né, se consultar comigo, ter essa... foi uma honra para mim ter você como paciente. Eu queria saber um pouquinho do que te chamou a atenção no meu perfil. Na verdade, você faz o plano de uma prima minha, que é a Lua, e do TED, que é o marido dela. E assim, impossível o resultado positivo não impactar a gente, né? Então a gente já fica... E foram 2 resultados muito legais também, né? O da Lua e do Com certeza. E aí, depois disso eu comecei a seguir, eu tava com uma certa resistência, assim, não uma resistência, mas eu tava fazendo por conta própria ali pra poder conseguir ficar mais saudável, né? Que é a minha meta. Uhum. E aí comecei a te seguir e sem muita intenção, sabe? E aí, seguindo, a gente começa a se identificar, né? Eu acho que é muito importante isso, a gente ter... a gente se identificar com o profissional que tá fazendo isso com a gente. Então, quando eu concordava com muita coisa, que eu pensava parecido, não tem que concordar com muita coisa porque eu não sou nutricionista, né? Mas enfim, que eu entendia que quando ia funcionar pra mim, aí eu já mandei mensagem pra você, falei, vamos, será? Com certeza. E você já teve acompanhamento com alguma nutriente? Já teve alguma outra experiência? Me conta um pouquinho. Eu tive acho que 2 experiências, 3. Uma foi muito trágica, eu esqueço da minha vida. E foi horrível, de verdade. Me conta depois por que foi trágica, o que aconteceu? E aí outras 2 que foram nutricionistas bons pra mim. Eu cheguei a perder peso, mas, assim, era uma coisa mais básica. Então eles me entregavam o básico. O básico funciona pra mim por um tempo, mas não é uma coisa que eu consigo manter, sabe? Eu sei que o básico funciona pra muita gente, mas eu não sou esse caso. Então, foram 2 nutricionistas que me entregaram ali o que eu sei que funciona, o que eu sei que é o certo. Tenho 0 de nada pra falar deles 2. Mas é isso, eu preciso de um estímulo a mais ali, de uma coisa mais
conseguir essa constância. E a situação trágica foi uma consultoria que eu fechei que se dizia personalizada, e aí paguei uma logística que para mim não foi um valor baixo na época, eu investi num lugar para poder ter retorno. E a dieta era personalizada, expliquei para a pessoa lá nos formulários que eu tinha preferências em alimentos tal, na época eu não tinha paladar tão doce quanto eu tenho hoje, por exemplo, minha dieta era cheia de doce. Em momento nenhum eu falei que eu gostava de farofa, e tinha farofa na minha dieta. Nossa. Super calórica, então, se eu não faço questão de farofa, eu não quero farofa na minha dieta, né? Lógico. Então, enfim, foi meio trágico assim, não consegui seguir muito tempo, mas foi isso, eu paguei na minha memória e comecei a viver minha vida entendendo ali o que eu sabia que era saudável, né? Mas sem saber quantidade, sem comer, eu comia muito proteína, por exemplo, eu comia muita proteína com você, então esse tipo de coisa que eu tava fazendo errado, digamos assim. Perfeito. E quais foram as suas maiores dificuldades para fazer dieta até hoje? Você tentava, às vezes, até sozinha. Caraca, eu não consigo engrenar. Quais que eram as suas maiores dificuldades? Cara, minha cabeça, sem dúvida. Porque, assim, infelizmente ou felizmente, a comida tá na nossa vida de uma forma muito intensa, né? Então, assim, eu estando feliz, eu como pra comemorar. Eu estando triste, eu como pra poder ficar feliz. Eu estando cansada do trabalho, eu como porque eu acho que eu mereço. Então, tudo gira em torno da comida na minha vida. E isso, eu problematizei isso durante muito tempo, mas hoje em dia eu consigo contornar isso de uma forma legal, sabe? Então, com certeza. Isso não deixa de acontecer, mas isso não vira uma compulsão pra mim, que sempre foi um problema. Então, assim, o meu problema sempre foi, e eu falava sempre com a minha família, né? Eu comia o café da manhã lindo, de princesa, marronzinho, com pão e ovo, almoço, salada, com tudo direitinho. Na hora do jantar, eu tava comendo até o reboco da parede. Então, assim, a constância durante o próprio dia já era um problema pra mim, sabe? Eu ia até perguntar isso. Você sente que as tentativas com dietas restritivas, de talvez tirar um arroz do almoço, que você achava que não podia comer, e hoje você vê que você pode comer de tudo, você acha que isso fez diferença no resultado? Você fala, cara, eu não sinto fome, eu não preciso comer demais à noite, por exemplo. Você sentiu essa diferença? Muita diferença. Eu sempre tive dificuldade nisso, de ver que aqui eu preciso comer mais, aqui eu não tenho tanta fome, não tenho tanta necessidade, de distribuir. Eu gosto muito da meu aluno por causa disso. O momento que eu sinto mais fome é onde eu tenho mais comida. Então, assim, as coisas fazem sentido, né? E aí eu sempre estudei, por exemplo, falando que café da manhã tinha que ser aquele café da manhã incrível, com muita coisa, tem que ser a refeição mais calórica do seu dia. Eu não sinto fome de manhã. Então, não fazia sentido pra mim, pro meu dia a dia, né? Então, ter noção disso e entender que vai funcionar pra mim da forma que você montou, pra mim é maravilhoso. E aí eu como onde eu preciso comer mais, né? Com certeza. A gente consegue distribuir as calorias de modo que você fique saciada o dia inteiro. Não precisa ser muita caloria de manhã e não também precisa ser pouca caloria à noite, de jeito nenhum. A gente pode distribuir isso de uma forma bem equilibrada para você ter saciedade. Você tá sentindo fome em algum momento? Tá ficando saciada todas as refeições? Como é que tá? Inclusive, tem acontecido uma coisa comigo que nunca aconteceu, que eu faço a minha marmita do almoço muito pesadinho e eu fico ali, ó, meu Deus do céu. Antes eu sempre comia uma frutinha depois do almoço, porque eu terminava de comer com fome. Isso era pra ficar pensando que hoje eu vou lanchar. E aí, não, eu tô muito satisfeita, eu como muita comida. Acho que você já viu a manga. Então, e aonde eu preciso de mais coisa, eu tento encher com vegetais, né? Que é o segredo. O segredo da multiplicação de comida. Eu tava falando com uma paciente hoje. Não sei se você gosta de macarrão, por exemplo, mas o macarrão, até para quem tá assistindo aqui, né? O macarrão é uma opção que, gente, é muito calórica e você tem que comer um volume muito pequeno. 60 gramas de macarrão, às vezes, né? Que vão equivaler ali à quantidade de arroz. Mas se você aprende a fazer multiplicação de comida com legumes, eu ensinei para uma paciente hoje, você rala cenoura e abobrinha, por exemplo, como se fosse um macarrão de cenoura e de abobrinha,
faz um refogado ali com alho, por exemplo, e mistura com os 60 gramas de macarrão que você tem na dieta. Cara, vai ficar um pratão. E aí você coloca ali a carne moída, o frango, a proteína que você for usar. Mas isso é muito interessante para te dar mais saciedade na refeição. Então, assim, é uma opção bem legal. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Daqui a pouco, quem tá aqui assistindo, eu vou abrir a dieta da Alina, tá? Então fiquem aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo que ela come, tudo que tem na dieta dela. Uma pergunta que eu queria fazer. Você emagreceu, né? Tá nesse processo 8 quilos em 45 dias. Mas muito além do peso, eu sempre falo que o mais importante é a gente ver outros parâmetros ali de evolução. Então, às vezes, intestino, cara, mais disposição, mais energia, você tá se sentindo melhor consigo mesma, roupas mais folgadinhas. Me conta o que você tá sentindo de diferença além do peso. Cara, isso é a questão principal, né? Então, assim, eu sempre tive o peso mais alto, né? Sempre tive sobrepeso, pelo menos. Eu cheguei no nível da obesidade 2, né? Que eu tava. Mas eu sempre tive sobrepeso. E o estético nunca me pesou muito, não. Assim, eu sempre consegui lidar com isso e pra mim tudo bem. Eu cheguei num ponto que foi ano passado, que foi o maior peso que eu já cheguei, que eu sentia que eu não estava saudável. Então eu comia uma coisa que não era legal, né? Uma pizza, sei lá, por exemplo. E eu me sentia mal imediatamente, assim. E meu corpo já estava colapsando, assim. E aí eu tinha problema de joelho sempre. Eu moro num quarto andar, eu subo 3 lances de escada. Eu morria para chegar no meu próprio apartamento. Caraca. Então, assim, essas coisas começaram a pesar para mim, além das técnicas, que não sei qual, provavelmente falar que não me incomoda. Eu tenho muito problema para comprar roupa, por exemplo, e é uma coisa que eu adoro. Então, eu entrar numa loja e não conseguir caber numa calça jeans eu volto pra casa triste, sabe? Claro. Então, é isso, assim. Aí, essas coisas começaram a afetar. Então, eu senti que eu não estava saudável. Eu sou intolerante a algumas coisas também, que é uma coisa que a gente adaptou bastante na minha dieta. E aí, eu normalizei as minhas intolerâncias também. Então, eu comia mesmo, não podendo, e em muita quantidade, né? E é isso, tipo, hoje em dia eu não sinto esse mal-estar que eu sentia sempre. Tanto de tentar fazer alguma coisa não conseguir, quanto de estar vivendo e estar mal, sabe? Então, perfeito. Isso pra mim Cara, melhorado muito, eu tô muito feliz com isso. Maravilhoso. E exercício físico, você tá fazendo? Você já fazia antes? Ou não tá fazendo? Não me lembro, me conta um pouquinho isso. Cara, então, exercício eu sempre fiz, sem muita constância. E hoje em dia é uma coisa que eu não tô deixando de fazer, eu faço pelo menos 5 vezes na semana. E eu me movimento muito, assim. Eu acho que talvez quando você abre minha dieta, as pessoas vão ficar meio assustadas, eu como bastante de verdade. Mas eu acho importante explicar isso. Além de eu ser uma pessoa grande, eu sou alta e ainda tenho sobrepeso, eu me movimento muito. Então eu moro num lugar que eu subo escada, eu ando bastante para ir pro meu trabalho. Então, além da atividade física dentro da academia, eu me movimento muito no meu dia a dia. Então, isso é uma coisa que aconteceu. E agora a constância da academia tá me ajudando muito mais, assim, faz muita diferença. É impossível não falar que faz. Sem dúvida. Aumenta a disposição, energia, tudo fica muito melhor, né, cara, com a academia. Gente, então, antes de eu abrir a dieta da Alina, eu queria perguntar para vocês que estão aqui assistindo, quem tem ainda essa crença de que, por exemplo, para emagrecer, você tem que cortar pão, você tem que cortar arroz, tem que cortar feijão, tem que cortar um docinho que você gosta de comer de vez em quando. Eu quero entender, quem está aqui acompanhando, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que para emagrecer tem que cortar todo esse tipo de alimento? Vocês já tentaram fazer alguma vez dieta mais equilibrada, né? E com todos esses alimentos aí que vocês gostam de comer e não gostariam de tirar? Alguém já tentou fazer dieta nesse sentido? Neide acha que sim, que tem que cortar carboidrato. Alguém mais acha que tem que cortar carboidrato para emagrecer? Que tem que tirar arroz, tem que tirar pão, tem que almoçar só frango com salada? Eu quero mostrar para vocês que justamente é o oposto, tá? O carboidrato, só para vocês entenderem um pouquinho sobre os macronutrientes, o carboidrato, ele é um dos macronutrientes que contém fibra.
Então, né, a maioria dos carboidratos, né, que a gente vai usar, mesmo que seja um arroz branco, tá? Ele ainda vai ter uma quantidade de fibra. Então, os carboidratos, eles contêm fibra. A fibra vai fornecer saciedade para você. Vai te ajudar no funcionamento do seu intestino. Vai te ajudar na aderência da dieta. Então, não existe, gente, não existe a gente ficar fazendo dieta cetogênica, dieta sem carboidrato, você almoçar um franguinho com salada. Não existe isso, tá? Então, a minha intenção é justamente colocar uma dieta equilibrada, que você consiga ter saciedade, que você consiga comer o que você gosta, dentro, obviamente, das quantidades que você pode. Você só perde quando corta tudo. Cara, vamos lá. Vou contar uma coisa para vocês. Provavelmente, vocês que já tentaram fazer dieta com carboidrato, com tudo, e não emagreceram, ainda não calcularam a quantidade exata de caloria e macronutrientes que vocês precisam. Porque, não sei, às vezes eu recebo muita paciente que fala, Manu, já tentei sozinha, não consegui resultado. Não sei se é o caso da Alina, se ela já tentou sozinha antes, né? Mas, às vezes, a gente tenta fazer aquela dieta sozinha, mas você não tem ideia da quantidade de caloria que você tem que comer, cara. Você não tem ideia da quantidade de proteína, carboidrato, gordura, fibra que você tem que comer. E aí você começa naquela coisa do, vou botar aqui um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, e aí você não entende que existe uma margem calórica para você entrar em déficit calórico. Então, esse número, ele é individual. Cada pessoa tem uma quantidade de caloria que precisa comer por dia. Então, a gente precisa fazer esse cálculo, entendeu? Então, provavelmente, quem já tentou fazer dieta e não conseguiu, tentou sozinho. E aí não teve orientação de um profissional. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir virar a tela aqui, para que vocês consigam ver a dieta dela. Vamos subir aqui. Primeiro ponto que eu quero contar, tá, para vocês. A dieta dela tem simplesmente 9 opções de café da manhã. 9 opções. Fala aí, Alina, o que você achou disso? Ai, gente, cada dia com alguma coisa. É muito bom. É muito legal, porque ela consegue, cara, alternar as opções, ela consegue ir alterando, não tô afim de comer isso aqui hoje. Hoje eu tô afim de comer isso aqui. E aqui, eu tô deixando aqui bem polêmico para vocês verem. O que tem na dieta dela? Aqui, ó, sucrilhos. Tem sucrilhos na dieta dela? Tem sucrilhos. Tem pão francês na dieta dela? Aqui, ó, pão francês. E ela emagreceu 8 quilos, pô, em 45 dias. As outras opções aqui, vou mostrar só as mais importantes, para vocês verem que na dieta dela tem tudo isso aqui, ó. Tudo que ela gosta. Claro, nas quantidades calculadas para ela, tá? Almoço, gente, vocês acham que ela come frango com salada? Mas é claro que não, aqui, ó. Arroz e feijão. Ainda tem um suquinho, eu não sei se eu botei a Coca Zero. Não tá a Coca Zero aqui, mas pode tranquilamente tomar uma Coquinha Zero quando não quiser os sucos. Até um ponto legal para vocês saberem, esses sucos aqui, ó, são as opções de suco que eu recomendo os pacientes tomarem à vontade, tá? Que praticamente não tem caloria. Então, o suco de limão, morango, maracujá, sem açúcar, né? Você colocar um adoçante ali, é super tranquilo de vocês usarem, porque é uma opção bem baixa em caloria. Lanche da tarde, o que a gente tem? Eu vou até abrir aqui para vocês verem uma coisa que eu gosto muito de mandar, né, para os pacientes, um álbum que eu tenho com receitas, tá? Para vocês entenderem milhares de opções deliciosas que vocês podem comer na dieta. Olha esse sanduíche aqui que ela tem no lanche da tarde. Um sanduíche com pasta de frango, né? Ou pode ser pasta de atum, enfim. Aqui, eu não sei se eu coloquei para você, Alina, mas a gente sempre coloca opções de doces também, né? Tipo um bolo. Coloquei isso para você? Doce de leite, eu amo demais. Então. O trabalho ama também, aí eu sempre faço para todo mundo. Que legal, cara! Então, ó, esse aqui, por exemplo, é um bolo de chocolate de frigideira. Cara, isso aqui é um sorvete que dá para você comer, às vezes, em algum momento ali. Proteico, baixo em caloria. Super interessante. A gente tem até receita de, ó, coxinha fit. Tem muita coisa legal que vocês podem comer. Gente, acho que eu botei para você o estrogonofe. Como sempre, amo. Cara, gente, esse estrogonofe aqui é saudável, tá? Dá para vocês comerem na dieta um estrogonofe. Não precisa ser aquela comida ruim, sem graça, sem gosto. Então, ó, vou até voltar aqui. O almoço a gente tem a opção aqui, ó, arroz, feijão, frango. E aí, uma coisa muito legal. Geralmente, né, os nutricionistas, eles costumam colocar, sei lá, 3 opções para você de carboidrato, né? Cara, eu coloco todas as opções possíveis e imagináveis de carboidrato para que você literalmente não enjoe. Você consiga comer, ó,
todas as opções que você quiser nas quantidades adequadas para você, tá? Então, assim, isso é muito legal porque você consegue fazer diversas combinações. Então, só em uma opção de cardápio você já tem várias combinações. Aqui tem as opções de legumes, né, que são à vontade. Isso aqui é o que eu falei sobre multiplicação de comida, né? Vocês conseguem comer essas quantidades aqui de legumes, né? Essas opções, aliás, de legumes, à vontade, gente. Isso aqui o quanto você quiser, no mínimo 200 gramas de legumes, porque é isso que vai te ajudar no funcionamento do intestino, é isso que vai aumentar a sua imunidade, é isso que vai te dar saciedade. Então, assim, eu recomendo muito, sempre os pacientes comerem uma quantidade muito boa de legume. Aqui o lanche, né, que a gente falou, tem várias receitas, gente. Tem açaí. Deixa eu abrir o vídeo do açaí, a coisa mais deliciosa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Gente, isso aqui é uma... Você chegou a fazer já o açaí, Alina? Não fiz ainda. Não. Gente, olha isso aqui. Me fala se não parece um açaí normal, cara. Olha que delícia esse açaí. Açaí caseiro, pô. Maravilhoso. Sem açúcar. Com polpa de açaí congelada. Açaí em pó. Esse Fresh Whey de açaí da Dux, quem conhece, cara, isso aqui é bizarro de gostoso. Dá um sabor incrível. Mas pode ser um açaí de baunilha, enfim, pode ser outro sabor também. Tem várias receitas aqui para ela. Jantar, tem várias opções. Tanto comida. Quem aí acha que não pode comer carboidrato à noite? Aqui, gente. Carboidrato à noite, cara. Batata. A torta de frango também é sensacional. Temos mais uma paciente aqui que eu nem tinha reparado. Que linda! Também tem torta de frango na dieta. Tem muita coisa, gente. Ó, carboidrato à noite. Quem acha que não pode comer carboidrato à noite, pelo amor de Deus? Eu não como bastante. Exatamente, cara. Ó, hambúrguer caseiro. Quem falou que não pode comer hambúrguer na dieta? Pelo amor de Deus. Aqui. Você come hambúrguer? Muita coisa. Olha que delícia, cara. Um hambúrguer caseiro delicioso. Agora, me falem se vocês vão sentir saciedade com uma dieta dessa aqui. Vê se não dá prazer de comer uma dieta onde você pode comer tudo que você gosta. De verdade. O que vocês acharam? Me contem aí. Gostaram? Claro que eu não vou mostrar quantidades aqui, tá? Porque quantidade é totalmente individual. Totalmente. Né? A quantidade para ela vai ser diferente da quantidade para outra paciente. Então, não existe isso. Mas um diferencial que eu tenho é colocar milhares de opções para você comer. Justamente para que você não tenha que ficar toda hora, ai, cara, enjoei disso aqui. Não! Ela tem 9 opções de café da manhã, cara. Almoço tem quantas? Nem sei, mas por aí também. Deve ter umas 4, lanche tem mais 6. E você consegue alternar entre as opções, né, Alina? Dizem, enjoei disso aqui, vou comer outra. Mas o mais legal para mim dessa variedade é que eu como o básico todos os dias. Então, eu almoço arroz com feijão, frango e legume. Eu lanche sanduíche. Só que eu comer coisas diferentes, eu chegar hoje em casa, por exemplo, fazer um estrogonofe, um hambúrguer, eu não sinto necessidade de comer tanta refeição livre. E foi isso que me sabotou durante muitos anos. Eu fazia a dieta certinha e refeição livre era uns 3 por semana. Ou então aquele final de semana livre, né? Então, eu tendo essas coisas diferentes para comer, eu não sinto necessidade. Então, se eu tô comendo hambúrguer na minha casa, eu não sinto tanta necessidade de comer um hambúrguer na rua. Exatamente. Então, essas refeições diferentes, né? Eu mostrei para uma amiga minha essa variedade toda e ela falou assim para mim, mas eu não tenho esse tempo, eu não tenho. Mas quando eu tô com vontade, eu tenho essa possibilidade. Então, óbvio que eu faço o mais básico ali no dia a dia, mas ter essas opções diferentes, eu poder comer um açaí, eu poder comer esse bolinho de doce de leite, cara, isso me dá a constância que eu preciso, sabe? Com certeza. Porque o ponto é assim, ó, tem pacientes que falam, Manu, não gosto de muitas opções. Não, bota só 2 aí ou 3. Claro, eu posso botar só 2 ou 3 para quem não gosta. Mas tem muitas pacientes que enjoam rápido. Vocês que estão assistindo devem pensar, cara, eu não gosto de fazer dieta porque é sempre aquela mesma coisa. É frango com batata doce, é aquele frango com salada ali sem gosto. Não, gente, vamos abrir a cabeça porque pode ir muito além disso. Mas tem um mundo infinitamente maior para a gente explorar. É só a gente usar a criatividade e ter essas ideias ali de criar uma receitinha saudável, sabe? Que literalmente foi o que a Alina falou. Eu como um hambúrguer caseiro dentro da dieta e eu não preciso comer um McDonald's depois.
Porque eu já estou ali me satisfazendo com ingredientes saudáveis, naturais, que não vão me fazer mal. Então, acho que isso aqui é um ponto até interessante, que aqui no Instagram, né, quando a gente começa a falar sobre Coca Zero, hambúrguer, né, teve até um post, vou até fazer esse comentário, teve um post que eu fiz falando assim, ó, troque a salada do jantar por hambúrguer artesanal, hambúrguer caseiro. O pessoal meteu o pau, falou, que isso, como assim? Mas qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês? Se você só janta um prato de salada, vai dar 1 hora, você vai estar com fome de novo. É ou não é, Alina? Você come só uma saladinha, você tá com fome de novo daqui a 1 hora, cara. Então, o objetivo principal de trocar por um hambúrguer que seja um hambúrguer caseiro é justamente você conseguir fazer uma refeição que seja equilibrada em carboidrato, proteína, gordura, fibra, para que você não sinta fome depois de comer daqui a 1 hora. Esse que é o pensamento, essa que é a ideia. Outro exemplo, teve uma paciente que pediu para botar ali um suco de laranja, suco de uva, por exemplo. Tá maluco que eu janto salada? Exatamente, não dá. Mas assim, ó, o ponto principal é esse. Sucos, né? A gente fala, mas suco, cara, que absurdo trocar um suco de uva por Coca Zero. Deixa eu só aproveitar que eu tô aqui na live para fazer vocês entenderem uma coisa. Não é que o suco de uva não seja saudável e não seja possível de encaixar. Claro que é possível. Mas vamos lá. Se você prefere você prefere o quê? Tomar um suco de uva de 180 calorias, o copo de 300 ml, ou você prefere comer um pão com ovo e queijo, com as mesmas calorias? O que você prefere, Alina? Mastigar, né? Pô, vamos mastigar, cara. Então é lógico que é muito mais inteligente a gente colocar comida com essas calorias do suco e aí você toma uma Coca Zero, que eu já falei várias vezes que uma lata de Coca Zero por dia não vai causar câncer, não vai fazer mal, não vai fazer nada. Não vai. Eu tô bebendo agora H2O limoneto. Já provou? Cara, meu Deus, é uma delícia. H2O limoneto é 0 calorias, gente. Dá para comer, tomar um H2O limoneto 200 ml, 300 ml no almoço, no jantar, tranquilo, cara. Vai matar a tua vontade de doce. Inclusive, Alina, a gente não botou sobremesa para você, né? Porque eu acho que você não ligava para sobremesa. Não, eu sinto vontade de doce em outros momentos, e aí eu tomo um shake no café da manhã, que eu adoro, ou como um bolinho. Já satisfaz. Mas não tenho essa cena de almocei e preciso de um doce. Eu tenho com café isso, mas eu também não prefiro diminuir. Perfeito. Porque eu não coloquei aqui, mas eu coloco sobremesa para vários pacientes. Então, a paciente gosta de ter um docinho. A gente bota chocolate, bota um Ferrero Rocher, bota o que quiser de sobremesa dentro da margem calórica que a pessoa tem. Entendeu? Deixa eu só ler aqui. Tô ansiosa na expectativa para começar a minha. Tô esperando meu plano. Já vi que foi uma decisão muito assertiva na minha vida. Você... Ai, que linda! Obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz. Seja muito bem-vinda. Você vai amar estar com a gente, estar no time. Já quero a minha, mas não sei nem como começar. Leide, você já mandou mensagem pra gente no WhatsApp? Porque como assim você não sabe como começar? Eu tô aqui para te ajudar, para pegar a tua mão e falar assim, é assim que você vai começar. Eu vou te dar todo o passo a passo, só para vocês entenderem, para esclarecer essas dúvidas. Como é que eu faço, né, para montar o teu plano? Você vai preencher um formulário muito completo. É muito grande, né, ali no formulário. É enorme. Tem muita pergunta, justamente para eu conhecer você, fazer um 360 na sua vida. Eu quero conhecer você dos pés à cabeça, saber tudo sobre a sua vida. Todos os detalhes, se você tem alguma... Sabe o que eu achei muito legal? Eu te falei que eu já tinha feito outro projeto por consultoria, né? O formulário, perdão. Sem a consulta em si. E a minha irmã também fechou com você, né? Nós duas temos um plano com você. Sim. E, cara, dá pra ver que você leu cada frase que eu escrevi no formulário e considerou isso. E pra mim e pra ela, tanto que nossas dietas são muito diferentes. Minha irmã tem não sei quantas opções de doce depois do almoço. Porque ela tem essa necessidade. Uhum. Então, ver que você leu o que eu escrevi e colocou ele em prática pro meu dia a dia, cara, isso aí... Gente, A Susana falou que eu fiz 15 pessoas fecharem. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Mentira! Eu não sabia que tinha sido esse número todo, não. Eu vi que muita gente fechou. Muita gente veio pela Aline. Inclusive, muito obrigada. Você é maravilhosa, cara. Obrigada. E assim, eu tenho até que comentar, a gente não falou, mas a Lua e o André e o Ted, eles são meus pacientes modelos queridos, maravilhosos. Eu vou convidar eles também para fazer live, porque como eles já emagreceram, vai fazer 6 meses ou 1 ano, é legal para as pessoas verem, cara, os pacientes que emagreceram, eles conseguiram manter o peso? Como é que foi esse tempo? Então é legal para eles, para a galera ver, porque eles tiveram resultados maravilhosos. Eu vou convidar eles também. E assim, o ponto que é mais legal
eu tenho pavor, gente, eu tenho pavor de nutricionista que nem lê, que pergunta se você gosta, do que você não gosta. Eu não gosto de abacate. Você vai ver, a dieta tem abacate. Então, eu tenho pavor disso, gente. Eu sou muito minuciosa com a dieta. Eu leio cada detalhe e eu vou montar a dieta com o maior detalhe do mundo. Porque eu quero que você perceba que a dieta foi para você. A dieta não pode ter sido para outra pessoa. Você não come abacate, você não come feijão, a dieta não vai ter feijão nem abacate. Então, isso é um ponto que eu prezo demais, tá? O acompanhamento hoje, ele apesar de ser só pelo WhatsApp, porque graças a Deus, né, pelo grande volume que entrou de pacientes, né, tem muito paciente novo entrando, e eu tô com suporte para me ajudar, senão eu não conseguiria, né, de nutricionistas. Mas assim, por mais que seja pelo WhatsApp, a gente consegue dar um suporte muito legal. A gente está 24 horas por dia no WhatsApp. Eu respondo o paciente 10 horas da noite. Eu respondo o paciente sábado, domingo. Então, é um suporte muito legal. Você sentiu esse cuidado, assim, Alina, da gente conseguir te responder, tirar suas dúvidas? Muita coisa. Eu tive pouquíssima coisa para pedir para operar, né? Ou então que eu não tenha me adaptado. Acho que a gente trocou uma coisa, né? A gente podia mandar um bom francês na minha dieta. Deu falta. Mas assim, dúvidas, né? No geral, muitas vezes a gente, mesmo que uma coisa esteja muito explicadinha, a gente fica com dúvida, né? E eu mandava e eu era super respondida, tanto por você quase sempre, quanto pela você, que também é muito maravilhosa. E assim, não me sinto deixada de canto, sabe? Porque eu sou muito de fazer as coisas sozinha, sabe? De não pedir ajuda. Mas vocês me deram uma abertura para isso. Então, eu, ao invés de ficar com uma dúvida que eu tenho, eu mando para vocês, porque vocês estão lá. Eu acho muito legal. Não tem que... Eu sempre falo, a gente tá aqui para servir vocês. Você não tem que ter dúvida, você não tem que ficar tipo, não vou mandar mensagem. Não. Você contratou a gente, você tem que mandar... Tanto que a gente bota uma pergunta lá, né? Com qual frequência você quer que a gente te mande mensagem para saber como é que você tá? Você quer que mande mensagem uma vez por semana, cada 2 semanas, 3 semanas? Justamente para a gente entender quem são os pacientes. Que tem paciente que não gosta que mande tanta mensagem, tem paciente que quer que mande. Então, isso é muito legal para a gente saber como é que a gente vai ajudar mais ainda vocês. Alina, tem um outro ponto. Eu falei com você sobre o fim de semana? Não, ainda não. Cara, olha que interessante. Eu vou aproveitar para mostrar. Eu vou mandar agora para você esses PDFs, mas eu vou mostrar bem rapidinho para todo mundo ver. Gente, eu tenho uma parte, né, ali do... Assim, eu gosto de deixar o primeiro mês de dieta, primeiro mês, geralmente, para a pessoa fazer a dieta. Porque o corpo tem que se acostumar, o organismo tem que entender que você está ali em déficit calórico. Depois, a gente pode, sim, começar a falar de refeição livre. Então, cara, você quer comer um restaurante, você quer comer um McDonald's, que seja uma pizza, como é que você faz? Quais são as quantidades ideais que você pode comer dentro daquela quantidade ali, das calorias que você tem? Então, assim, eu vou abrir para vocês verem, mas, assim, é muito detalhe, tá? São vários PDFs, na verdade. Tem um PDF só sobre doce, como encaixar doce de refeição livre, churrasco, almoço e jantar em restaurante, bebida alcoólica, festa de fim de ano, né? Também japonês, hambúrguer, tem muita coisa aqui. Muita coisa. Então, eu vou até mostrar, assim, gente, tem muito detalhe que eu explico tudo sobre refeição livre. Eu vou te mandar todos os PDFs, eles estão resumidos ali. Depois eu separei vários PDFs para cada tema, né? Então, assim, isso aqui é muito legal, justamente porque vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre como fazer a refeição livre. Isso aqui é um ponto que é bem interessante para vocês entenderem, que o carboidrato e a proteína são os 2 macronutrientes que têm menos calorias de todos. O álcool e a gordura são os mais calóricos. Então, assim, com base nisso aqui, eu vou ensinando vocês a escolherem uma refeição livre de uma forma mais inteligente. Então, isso aqui é muito legal. Eu vou mandar para você daqui a pouco esses PDFs, que a gente já tem o quê? Já vai fazer... tem 45 dias, né, que você começou. Então, eu já vou te mandar esses PDFs para você já saber como encaixar uma refeição livre, como que você pode comer no final de semana e tal, que isso já vai ajudar muito, vai ser muito legal. Meu amor,